Nosso bate-papo agora é sobre as doenças urológicas mais comuns desse período de férias, de verão. A gente acaba dando uma relaxadinha, né? Mas para a gente entender quais são essas mais frequentes e como a gente pode ter mais cuidado em relação a essas doenças, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o Dr. Renato Fernandes, que é urologista, nosso parceiro praticamente, já sempre atende aqui o nosso chamado. Doutor Renato, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, é um prazer estar aqui de novo. E hoje vamos falar um pouco sobre essas doenças do período de verão, né? Questão de hidratação, período mais quente. Vai ter um papo sobre isso aqui. Exatamente. Chegou ali as tão sonhadas férias de fim de ano, né? Todo mundo naquela expectativa de aproveitar junto com a família, com os amigos, muita festa, merecido, que a gente passa o ano trabalhando, mas a gente acaba dando uma relaxadinha, né, Renato? Exatamente, né? A gente acaba se excedendo um pouco nas comemorações, né? E deixando um pouco a atividade física, deixando um pouco os cuidados que a gente tem durante o ano e acaba gerando, às vezes, algumas doenças que não são tão comuns ao longo do ano, mas que aparecem ao longo do ano, mas que acabam se intensificando no verão. E quais são, Renata? A gente podia citar por partes, assim, uma das mais comuns. Bem, Carlos, geralmente, como eu estava falando, a principal causa, né, dessas doenças, o principal motivo é o aumento da temperatura, tá? Então, basicamente, todas estão ligadas com o sol ou com a falta de ingestão de líquido, tá? O aumento da exposição solar, né? Ou a falta de líquido, a ingestão inadequada de líquido durante esse período do verão. Né? Seja porque você está mais exposto ao sol, porque você transpira mais, porque você vai para a praia, né? Acaba que você expõe mais à radiação solar, altas temperaturas e esquece um pouco essa hidratação. Gente, isso é muito sério. A gente até estava falando aqui nos bastidores. Você em casa com certeza também passa por isso. Às vezes a gente esquece de beber água. Apesar da temperatura estar quente, a gente sentir calor mesmo o ano todo, mas isso é bem frequente, né, Renato? E quais são as consequências da gente, dessa desidratação, digamos Isso, a falta de hidratação leva na parte urológica. Os principais, aumenta a incidência de, por exemplo, infecções urinárias, tá? Então a pessoa acaba não se hidratando de forma adequada, tá? Acaba não indo ao banheiro na quantidade de vezes adequada e acaba aumentando a frequência dessas infecções urinárias. Então, é bem comum o aumento da frequência, né, da infecção urinária nesse período de verão, de férias, tá? Aumenta bastante. Uma outra causa que pode parecer também sempre ligada à ingestão de líquido é a questão do aumento da incidência de cálculos renais, pelo menos das crises de cálculos renais. Gente, tá? Verdade. Então, você também aumenta a proporção de crises de cálculo renal. E é sempre muito importante, Carla, frisar o seguinte: muitos perguntam, e qual a quantidade ideal de líquido, né, para ingerir, para não ter isso? Né, existem aí esses sites e lendas, digamos assim, que dizem, no mínimo 2 litros de líquido por dia. Isso é muito variável de pessoa para pessoa, tá? Então depende da quantidade de líquido que você perde ao longo do dia. Entendi. Então, pessoas que estão mais expostas à desidratação, ou seja, mais expostas ao calor, transpiram mais, têm uma atividade profissional mais externa, mais no sol, na rua, né, fazendo esforço físico, eles precisam de mais de 2 litros. Então, precisam de 3 litros e meio, depende da quantidade de líquido. Né? E pessoas que têm uma atividade profissional ou física menor, geralmente necessitam de menos, né? Quantidade de líquido menor, um pouco do que isso, mas sempre importante, um parâmetro importante, que talvez muita gente não saiba, para saber se está hidratado ou não, é a cor da sua urina. É mesmo, Renato? Claro que algumas medicações, algumas coisas podem influenciar nessa cor da urina, mas se você não está tomando medicação, um parâmetro importante é a cor da urina. Urina amarelo, quase da sua saia, assim, por exemplo, o paciente geralmente está desidratado. É mesmo, gente, cuidado, né? Um alerta aí para você prestar atenção que pode ser um sinal de desidratação. Isso, então você sente muita sede ao final do dia, né? Você sente a boca seca, sede, a urina está concentrada, amarelo escuro, então geralmente isso quer dizer desidratação. Então você tem que aumentar o líquido. Uma urina mais clara, mais transparente, ou amarelo claro, então quer dizer que a pessoa está bem hidratada. Então geralmente esse é o melhor parâmetro, mais grosseiramente falando, claro, né? Sei. De você saber se você está hidratado ou não naquele dia. Então muitas vezes as pessoas reclamam, quando eu fui urinar ontem ardeu, a urina estava bem amarela, a infecção. Não, geralmente isso é desidratação, a não ser que isso persista. Faz uma semana que eu urino com dor, faz 5 dias que eu urino com dor e a urina está muito amarela, mas um dia ou 2, geralmente isso advém da falta de hidratação. Entendi. Então, primeira dica, né, gente? Apesar de toda diversão lá, vamos lembrar de hidratar, gente, de beber líquido.
porque a gente pode estar provocando aí que ser acometido por um tipo de doença dessa e pode se arrastar em um tratamento longo, aí vai ser mais difícil. Então é melhor beber água, ingerir bastante líquido, lembrar sempre, tem até aplicativos no celular de gente que esquece de tomar água e o aplicativo vai lá e lembra você. Então, vamos tomar como dica principal essa questão da ingestão de líquidos. Outra coisa frequente, doutor Renato, é que as pessoas passam o dia inteiro na praia com aquela roupa molhada. Isso também influencia, é preciso tomar cuidado com isso também, né? Isso, Carla. Também uma doença que aumenta muito nessa época do ano é a incidência de micoses, né? Então, principalmente na região genital, tanto masculina quanto feminina, até de crianças, né? Desde as crianças que não são tão comuns de ter essas micoses, tá? Essas post-its que no homem a gente chama, né? Que é a inflamação da pelezinha do pênis. Então, assim, ficam o dia todo com a mesma roupa, né? Molhada, às vezes piscina, sai da piscina vai pra praia e depois só vão trocar de roupa no final da tarde e às vezes ficam sujas da areia do mar, né? Da areia da praia, certo? Aquela areia, então muitas vezes aumenta bastante a incidência desse tipo de doença, né, da região genital, principalmente essas micoses, as coceiras, essa vermelhidão que fica nessa região genital, também é uma das doenças, né, que bem comuns, né, nessa fase, nessa época do ano. Entendi. Outra coisa que eu acho que deve ser observada nesse período, relacionada a essas doenças urológicas, Renato, é que quando a gente vai para a praia, vai para um restaurante, é a questão dos banheiros também, né? Porque são usados por muita gente, é normal, tá todo mundo ali, todo mundo vai precisar usar o banheiro em algum momento. Então, prestar atenção nisso também é importante? É sim, cara, assim, realmente muitas praias não têm uma estrutura adequada de banheiro, né? Um banheiro utilizado por muitas pessoas, não tem a limpeza adequada, né, desse banheiro. Então, muitas vezes, essa contaminação do banheiro pode sim também gerar, né, algum tipo de doença, certo? Nessa região, como eu estou dizendo, genital, certo? Essas inflamações, essas infecções, essas micoses, né, podem acontecer com maior frequência devido a esse uso do banheiro, essa contaminação pelo uso do banheiro mal higienizado, né, não limpo de forma adequada. É verdade. Então, fica a dica também, um alerta para você, principalmente com as crianças também, com quem já teve algum problema urológico nessa região, tomar bastante cuidado em relação a isso também. Renato, e o mais é tomar isso como dica para o verão inteiro e para a vida inteira, porque hidratação é o que a gente precisa direto, porque a gente estava até comentando aqui a questão do clima, né? Mesmo chove, mas Mossoró continua quente. Então, as dicas, Renato, para a gente tomar cuidado nesse período, até chegar ali no carnaval também, que já é outra pauta para a gente chegar falando aqui no nosso programa, mas as dicas agora para esse período do verão, para que a gente possa evitar esses probleminhas. Então, a principal é você pensar na hidratação, certo, Carla? E também outra coisa muito bem questionada pelos pacientes é qual líquido ingerir. Pois né? É, uma dúvida. Só água? Não só água, mas cada líquido tem sua peculiaridade, depende de cada um. Por exemplo, você aumentar a ingestão de sucos, né? Vou aumentar a questão de sucos. Porém, em pacientes, por exemplo, diabéticos, esse suco geralmente vem com açúcar. Então, você aumenta a ingestão de açúcar, tá? Mesma coisa, chá. Então, chá também tem uma substância chamada oxalato. Se você aumentar a ingestão aumentada de chá, tem gente que gosta de chá, aquele chá gelado, chá mate, né? Também tem uma substância chamada oxalato que pode aumentar a ingestão. Mesma coisa, você vem diabético com água de coco. Então, assim, você tem que, melhor, certo mesmo, a água. Você não vai errar em nada. Mas se você não tem diabetes, você pode aumentar a ingestão de sucos, né? Se você não tem outro problema, você pode... E aí você vai tateando de acordo com os seus outros problemas de saúde, tá? Então, é importante essa hidratação, lembrando que refrigerante, cerveja, não é hidratação, não melhor hidratação, muitos têm essa dúvida. Não tem isso, né? Minha gente. E você, vamos ver se é cerveja que eu urino muito, pelo contrário, você vai acabar desidratado mais do que o normal, certo? Porque você vai perder esse líquido durante a ingestão de bebida alcoólica e depois não vai repor. Então, se for beber, né, beba sempre com água, tá? Seja bebida destilada, seja bebida fermentada, sempre é bom acompanhado com água, porque aquela cerveja, aquele uísque, aquela bebida destilada, ela não vai lhe hidratar. Ela só vai aumentar a sua desidratação no futuro. Né? Em relação à questão das roupas, né, das micoses genitais, que são a incidência aumentada também, então é ter cuidado com isso. Então, se você vai para a piscina, quando você sai da piscina, procura trocar, procura botar uma roupa seca, né? Se vai entrar de novo, coloca a sunga de novo, coloca a roupa de banho, mas procura não ficar muito tempo ou não muitos dias seguidos com a mesma roupa molhada, né? Ter esse hábito, porque realmente
aumenta bastante essa incidência, até porque é uma outra época do ano que você aumenta essa ingestão de algumas comidas, né, que são ditas mais carregadas, né, pró-inflamatórias, como camarão, como caranguejo, tá? Faz churrasco. Então, assim, é bom você um pouco evitar isso aí, ter esse cuidado nessa limpeza. Exatamente. Dicas valiosas para você aproveitar o seu verão, claro, com muita saúde, que é o que mais importa, evitando ali aquele momento que é de diversão, de descontração, para você adquirir uma doença urológica que não é bom para ninguém e não é isso que a gente quer. Mas a gente agradece aqui ao Dr. Renato Fernandes. Muito obrigada, Renato.